Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade da página 247 sobre função quadrática. Primeira questão. A tarifa de uma corrida de táxi é composta de duas partes, uma parte fixa, chamada bandeirada, e uma parte correspondente ao número de quilômetros que o táxi percorre. No táxi do Bruno, a parte fixa ou bandeirada corresponde a R$ 2,00 e o preço do quilômetro percorrido é R$ 0,53, sendo y o preço a pagar pela corrida e x o número de quilômetros percorridos. A tarifa final passa a ser definida pela função y igual a 2 mais 0,53x. Nessas condições, quanto custará uma corrida de 16 km no táxi do Bruno? Como vocês podem observar aqui na questão, o quilômetro percorrido ele é representado pelo x. Tá? Então, x é o número de quilômetros percorridos. Então, basta você vir aqui na função e substituir o valor de x. Então, vamos fazer aqui a letra A. A função é y igual, vamos lá, y igual a 2 mais 0,53x. Então, no lugar de x, você vai substituir pelo valor correspondente, que no caso é 16. Então, vai ficar 2 mais 0,53 vezes 16. Então, primeiramente, você vai resolver a multiplicação. Então, aqui você vai repetir. Então, y igual a 2 mais. Então, aqui nós temos 0,53 vezes 16, que dá 8,48. Então, 8,48. Agora é só somar. Y vai ser igual a 2 mais 8,48, que dá R$ 10,48. Então, esse é o valor que vai custar essa corrida de 16 quilômetros. R$ 10,48. No caso da letra B, quantos quilômetros Bruno percorreu com seu táxi em uma corrida de R$ 8,36? Aí, nesse caso, como você pode observar, eu já quero saber o número de quilômetros, ou seja, eu estou procurando o valor de x, sendo que o valor de y, que é o valor a ser pago, vai ser 8,36. Então, você vai novamente substituir na função. Então, a função você tem y igual a 2 mais 0,53 vezes x. O valor de y, nós sabemos que é 8,36, então substitui. 8,36 igual a 2 mais 0,53x. Então, nós ficamos aqui com a equação do primeiro grau. Então, nesse caso aqui, ó, você pega 8,36, repete. Esse 2 que está positivo, ó, vem aqui para antes da igualdade negativo. E repete o 0,53x. Agora, resolvendo aqui a subtração. 8,36 menos 2 dá 6,36, igual a 0,53x. Nesse caso, ó, isola o x, que é o que você está querendo descobrir. Então, nós teremos 6,36 dividido, como aqui está multiplicando, ó, passa dividido, 0,53. Então, nosso x vai ser igual, efetuando aqui a divisão, nós temos 12 quilômetros. Então, x igual a 12 quilômetros. Então, como vocês podem observar, é bem simples, é apenas, aliás, vocês irão apenas fazer a substituição. Peguem o material de vocês para acompanhar essa correção, tá certo? Segunda questão. A figura mostra o gráfico da função y igual a menos x mais 2.
Nessas condições, responda: para qual valor real de x temos y igual a zero? Então, mais uma vez, você vai trabalhar aqui com substituições. Então, você já tem a função y igual a menos x mais 2. Agora, eu quero saber qual é o valor de x para y igual a zero. Então, basta você pegar a função menos x mais 2 igual a zero. Então, no lugar de y, você coloca zero, que é o valor correspondente aqui na letra A. Então, nós temos menos x, o 2 que está positivo passa negativo, multiplicando aqui por menos 1, vai ficar menos com menos dá mais, então mais x, menos com menos mais, então 2. Então, x igual a 2. Então, letra A, x igual a 2. Letra B. Para quais valores reais de x vamos ter valores positivos? Y maior que zero. Semelhante à letra A, vocês vão fazer as substituições. Você vai pegar a função menos x mais 2. Só que em vez de você colocar igual a zero, você vai colocar como sugere a letra B. Y maior que zero. Então, vai ficar menos x. O 2 que está positivo passa negativo. Então, mais uma vez aqui, você vai multiplicar por menos 1. E nesse caso, quando a gente vai multiplicar por menos 1, que você tem o sinal maior que, então ele vai ser trocado, vai ficar menor que. Então, x fica positivo, aqui você inverte o sinal, e aqui fica 2 positivo. Então, x menor que 2. Na letra C, para quais valores reais de x vamos ter valores negativos? Y menor que zero. Então, semelhante aos itens anteriores. Então, menos x mais 2 menor que zero. Vai ficar menos x menor. E o 2 está positivo, vem negativo. Mais uma vez, você multiplica por menos 1. Então, vai ficar x, ó, inverte o sinal. Então, x maior que 2. Então, encerramos aqui a segunda questão. A terceira questão, ela é pessoal, vocês deveriam montar um problema, né? Então, vamos agora para a quarta. Ó, dos números abaixo, o único que não pertence ao conjunto imagem da função do segundo grau, definida por y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, é. Nessa questão, como vocês irão proceder para resolver essa questão? Como quer saber, ó, dos números abaixo, o único que não pertence ao conjunto imagem, nesse caso, você primeiramente tem que deduzir se essa função quadrática ela vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como você pode observar, como o x ele é positivo, ou seja, o a ele é maior que zero, deixa eu ajeitar aqui, a maior que zero, você já sabe que a concavidade dessa parábola vai ficar voltada para cima. Então, nesse caso, você vai ter um ponto de mínimo. E nesse caso, como você sabe que é o ponto de mínimo, você vai saber qual é o valor correspondente do y vértice, né, para que essa parábola ela tenha esse ponto de mínimo. Então, você tem que descobrir qual é o y vértice, tá bom? Então, vamos descobrir o y vértice, porque esse valor mínimo que o y vértice pode ter, né, é a ordenada do vértice da parábola. Ou seja, é a resposta que você está procurando. Então, vamos fazer aqui esse cálculo. Primeiramente, tem duas formas, né, de você calcular esse y vértice. Você pode substituir diretamente na fórmula, ou você pode, primeiramente, calcular o x vértice e substituir o valor de x na função. Vamos primeiramente calcular o x vértice. Fórmula menos b dividido por 2 vezes a. O valor de b, nós sabemos que é quem acompanha o x, então é menos 3. Como aqui na fórmula já é negativo, você faz o jogo do sinal, ó, menos com menos, mais. Então, você vai ter mais 3. Aí, 2 vezes o valor do a. O a é quem acompanha x ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui 1.
Então, 2 vezes 1, 2. Então, x vértice vai ser 3 meios. Então, você vai substituir agora esse x vértice na função x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, x ao quadrado vai ficar 3 meios ao quadrado, menos 3 vezes x, que é 3 meios, mais 2. Resolvendo, 3 meios ao quadrado, 9 quartos. Agora aqui, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Aqui você repete o 2 e aqui você repete mais 2. Aqui embaixo nós sabemos que tem 1. Agora eu vou tirar o MMC entre 4 e 2. O MMC entre 4 e 2, você já sabe que é 4. Então, você vai repetir aqui o 4, que é o MMC. Pronto. Agora, o que vai ser feito? Você vai pegar esse 4, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Ou seja, divide pelo número que está embaixo e multiplica pelo que está em cima. Então, vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 9, 9. Então, você vai colocar 9. E aqui o outro, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora, igualamos os denominadores. Agora, eu posso efetuar as somas e subtrações. Então, repete o denominador, que é 4. Agora, vamos subtrair 9 e 18. 9 menos 18. Vou subtrair, porque os sinais são diferentes, e vou dar o sinal do maior, que é menos. Então, 9 menos 18 dá 9. Repete aqui, mais 8. Menos 9 mais 8, ó, subtrai novamente, porque os sinais são diferentes, e dá o sinal do maior. Então, 9 menos 8 dá 1. O sinal do maior é negativo, então nós temos menos 1 quarto. Então, o que eu posso concluir com esse menos 1 quarto? Então, você conclui que, como seu x vértice, ele deu menos 1 quarto, na verdade, então, esse é o valor mínimo que meu y vértice pode assumir. Então, não posso ter um valor menor do que esse para o y vértice. Então, nesse caso, a imagem vai ser maior ou igual a menos 1 quarto. Então, qual é a alternativa que está fora, né, desse nosso padrão? Vai ser menos 1 terço. Letra E. É pelo fato de menos 1 terço ele ser menor do que menos 1 quarto. Então, ele não pertence ao conjunto imagem. Então, letra E é a alternativa correta. Quinta questão. Para cada função quadrática dada, indique no caderno as coordenadas do vértice. Então, você vai fazer semelhante ao que fizemos na questão anterior. Você vai calcular o x vértice e o y vértice. Para calcular o x vértice, você vai substituir na fórmula menos b dividido por 2 vezes a. E para calcular o y vértice, você vai substituir na função. Então, vamos calcular aqui para a letra A. X vértice para a letra A. Qual é o valor de b? O b aqui, como você pode observar, ele não apareceu, porque o b nós sabemos que é quem acompanha o x. Como ele não apareceu, eu sei que é 0. O valor do A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Como meu numerador é 0, eu já sei que o resultado dessa divisão aqui, ó, vai ser 0. Agora, eu vou substituir na função para encontrar o y vértice. Menos x ao quadrado mais 9. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 9. 0 ao quadrado é 0. Então, nós temos aqui como y vértice 9. Então, o vértice vai ser 0,
e 9. Então, é bem tranquilo, ó. Basta você fazer as substituições na fórmula para encontrar o x-vértice. Encontrou o x-vértice, substitui na função no lugar do x para encontrar o y. Então, você vai proceder de forma semelhante nos demais itens. Então, aqui para a letra B, após fazer essas substituições, você vai encontrar os vértices 5 meios, x-vértice, e o y-vértice menos 25 quartos. Na letra C, os vértices x-vértice 2, y-vértice menos 9. E na letra D, x-vértices menos 1 meio e y-vértice 0. Prontinho. Então, bem tranquilo também. Já resolvemos várias questões utilizando essa fórmula e fazendo as substituições. Então, nessa sexta questão, a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 2b possui duas raízes reais e distintas. Se e somente se, aí marque a alternativa correta. Quando eu falo que ela tem duas raízes reais e distintas, eu tenho que calcular o discriminante delta, não é isso? Nós já vimos, para que uma função ela tenha duas raízes reais e distintas, o delta ele tem que ser maior do que 0. E como é que eu vou calcular o delta? Nós sabemos que a formulazinha do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora é só fazer a substituição na fórmula e colocar maior do que 0 no finalzinho e resolver. Qual é o valor do b? B é quem acompanha o x. Então, nosso b aqui é o 4. Então, nós já temos aqui b igual a 4. O valor do a é quem acompanha x ao quadrado. Então, já sei que meu b é 1. E o valor do c? O c é quem está sozinho. Então, o c é o 2b. Então, vamos fazer aqui a substituição. b ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 2b. Aí, maior do que 0, porque a questão diz que tem que ser duas raízes reais e distintas. Então, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 2b dá menos 8b. Aí, maior do que 0. Pronto, agora vamos resolver. Então, você isola o menos 8b, aí maior, e o 16 que está positivo vem negativo. Que você multiplica por menos 1 para ficar positivo, ó, porque quem está junto da variável ficou negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, 8b positivo. Quando eu faço isso, ó, se eu tenho aqui maior que, vai ficar menor que. E o 16 fica positivo. Então, b menor que, aí 16 dividido para 8. Então, b menor que 16 dividido por 8, 2. Então, b menor que 2. Então, a alternativa correta vai ser o item B. Ó, se somente se b for menor que 2. Então, é bem simples também essa questão. Sétima. O custo total C, em milhares de reais, para se produzir X máquinas, é dado pela expressão C de x igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo total for de 52 mil reais, então o número de máquinas produzidas foi. Isso aqui também é bem tranquilo, é só você fazer a substituição. Que 52 mil reais você vai substituir no lugar de C de x. Então, você vai pegar a função x ao quadrado menos x mais 10 igual a 52 mil. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos x mais 10, 52 vem para cá negativo, igual a 0. Então, x ao quadrado menos x,
Então, vamos resolver, ó, mais 10 menos 52. Sinais diferentes subtrai, dá o sinal do maior. Então, 52 menos 10 dá 42. Pronto, agora basta encontrar o valor de x, mas primeiramente você vai ter que calcular o delta. Delta nós já vimos que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor de b vai ser menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é menos 42. Então, vamos resolver. Delta é igual a menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 42, aí menos com menos, mais. Vai dar mais. E 4 vezes 42 dá 168. 168 mais 1, 169. Agora eu vou tirar a raiz do delta. Agora a raiz do delta vai ser mais ou menos, então raiz quadrada de 169, mais ou menos 13. Agora eu vou calcular o x', menos b. Nosso b nós já vimos que ele é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, você vai colocar 1. Com o valor positivo da raiz, então, mais 13. Dividido por 2 vezes o valor do a. O valor do a é 1. Então, nós temos aqui 1 mais 13, 14. 2 vezes 1 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. Então, 7.000. Se você for calcular o x, duas linhas, né, que são duas raízes, você vai encontrar um valor negativo, então ele não vai servir. Então, você só precisa calcular o primeiro x. Então, a alternativa correta, letra B. Então, 7.000. Oitava questão. Uma função quadrática é dada pela lei y igual a k menos 3, x ao quadrado, mais x. Para que valores de k, o gráfico dessa função é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Nós já vimos que para que a concavidade de uma parábola seja voltada para cima, o a ele tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. Então, quem é o a? É quem acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado aqui? Ó, k menos 3. Então, você vai colocar k menos 3, e esse k menos 3 ele precisa ser maior do que zero. Então, k, aí maior, e o 3 está negativo, ó, vem positivo. Então, k maior que 3. Então, está resolvida a questão, ó, bem simples. Então, basta você saber para quais valores, né, de a são positivos ou negativos, a concavidade vai ficar voltada para cima. E nós já vimos que a concavidade voltada para cima, os valores de a têm que ser positivos, ou seja, maiores do que zero. E a nona questão pede para você identificar se é ponto de máximo ou ponto de mínimo e dar as coordenadas. As coordenadas é o y-vértice, né, e o x-vértice. Vamos primeiro determinar se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Em seguida, a gente calcula as coordenadas. Você observa aqui na letra A, o valor do a é positivo. Então, o a ele é maior do que zero. Quando o a é maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima, então você tem um ponto de mínimo. Então, toda vez que você tiver o a maior do que zero, ponto de mínimo. Na letra B, como é negativo, concavidade voltada para baixo, então você vai ter o ponto de máximo. Então, letra B, ponto de máximo. Letra C, também é negativo, então, assim como a letra B, vai ser ponto de máximo. Então, ponto de máximo. E na letra D, como a é maior do que zero, nós teremos ponto de mínimo.
Então, para calcular agora as coordenadas, você vai calcular o x-vértice pela fórmula e o y-vértice você vai substituir. Recapitulando a fórmula do x-vértice, menos b dividido por 2 vezes a. Então, vamos fazer aqui a substituição. Quem é o valor de b na letra A? B é quem acompanha o x. Você observa, olha, que o x ele não apareceu aqui, apareceu o x ao quadrado. Então, nesse caso, nós temos o valor do A, que é 1. O termo que está sozinho, que é menos 25, que é o C, mas nós não temos o B, que é quem acompanha o x, como vocês podem ver aqui na letra C. Então, se não aparece o x, é porque eu sei que o meu valor de B é 0. Então, nós temos aqui o valor do B 0, 2 vezes o valor do A, que é 1. Como meu numerador é 0, já sei que essa divisão também vai ser 0. E o y-vértice só vai substituir na função x ao quadrado menos 25. O valor do x é 0, então 0 ao quadrado menos 25. 0 ao quadrado eu sei que é 0, 0 menos 25 dá menos 25. Então, eu já sei que as coordenadas vai ser 0 e menos 25 na letra A. Então, bem tranquilo. Semelhante você vai fazer nos demais itens. Então, na letra B, você tem para os vértices 0 e 25. Na letra B. Na letra C, você vai ter 5 e 25. E na letra D, para encerrar, você vai ter menos 1/2 e 0. Tá certo? Então, revisem, façam a correção, tá, dessa atividade no caderno de vocês e estudem, porque esse conteúdo vai ser assunto da nossa próxima prova, tá bom? Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.